Fala aí, torcedor brasileiro! Hoje começa a Copa do Mundo de verdade. Hoje começa o mata-mata, porque na primeira fase você perde um jogo, pá, ganha outro, empata ali, se classifica. Ok, beleza, show de bola. Mas hoje, quem perder tá fora. Então hoje começa a Copa do Mundo de verdade. Galera, antes de a gente comentar sobre esse jogo da seleção brasileira, pedir a você que deixe seu like, que deixe seu comentário. Se você for novo por aqui, dê essa moral pra gente, inscreva-se aqui no canal, porque aqui você é sempre muito bem-vindo. Então, galera, Brasil e Japão fazem um jogo hoje de mata-mata, quem perder tá fora, e o Brasil leva ampla vantagem sobre a seleção japonesa. O Brasil, via de regra, se dá bem contra o Japão. A última vez que se enfrentaram, o Brasil vencia por 2-0, perdeu por 3-2, mas foi um jogo amistoso, sem menor importância, jogo de adaptação, de preparação, de conhecimento, porque Carlo Ancelotti estava conhecendo ainda os jogadores, o ritmo da seleção, enfim. O Brasil perdeu aquele jogo, mas aquele jogo não tinha importante. O que importa realmente é hoje. E o Brasil deve entrar com força máxima, segundo aquilo que o Carlo Ancelotti entende como força máxima da seleção brasileira. É provável que o ataque seja formado com o Ryan, com o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. O meio de campo não deve sofrer nenhuma alteração. Paquetá, falou no Casimiro, perdão aí, desculpe pela a falha, a memória já não está funcionando tão bem. O Casimiro, deve jogar ali o Rafinha na zaga junto com o Gabriel Magalhães. As laterais devem ser Danilo e o garoto lá que jogou muito bem na última partida. Enfim, a seleção não deve sofrer nenhum tipo de alteração. O que o Brasil tem que tomar cuidado com essa seleção japonesa é a maneira como eles contra-atacam. Porque, via de regra, os times orientais, eles são muito velozes. Via de regra são assim. O time da Coreia é muito veloz, o Japão é muito veloz, então o Brasil tem que tomar cuidado com isso. Porque num contra-ataque eles podem se tornar perigosos. Não acredito que a seleção japonesa vá partir para dentro da seleção brasileira, que vai jogar de igual para igual, assim como fez a seleção marroquina. O Japão não vai se portar no jogo de hoje como se portou a equipe de Marrocos. Com certeza não vai. E isso causou uma surpresa para os jogadores brasileiros. A seleção marroquina partiu para dentro, dominou boa parte do jogo. Se tivesse saído com a vitória não teria sido nada demais, porque a seleção marroquina dominou boa parte do jogo. Então isso deixou os jogadores da seleção brasileira meio atônitos. Eles não esperavam por isso. A grande realidade é que o jogador brasileiro nunca espera que o adversário vá partir para dentro. A seleção marroquina fez isso e quase se deu bem. Mas a seleção japonesa hoje não vai fazer isso. Por que não vai fazer isso? Primeiro, que o Brasil já está muito mais entrosado do que estava antes, na primeira partida. Isso é um fato natural. À medida que você vai jogando, à medida que a competição vai afunilando, o time vai se entrosando mais. Então, eu sinceramente não acredito que a seleção japonesa vá partir para dentro. Vai jogar ali fechadinha, e eles marcam bem, vai jogar fechadinha e vai tentar um contragolpe ali, um contra-ataque que pode ser mortal. Qual o perigo, na minha concepção, da seleção brasileira sofrer um contra-ataque? O Casimiro, principalmente, não é um jogador de velocidade. Ele é um jogador de combate frontal. Para ele virar, para poder tentar interceptar uma jogada de contra-ataque, eu acho que o Brasil não vai ter sucesso nisso. O Casimiro, ele é fraco nessa situação, nessa condição, porque ele não tem mais a mesma idade que tinha antigamente. Ele não tem mais o mesmo vigor físico. Então isso pode se tornar um ponto prejudicial à seleção brasileira. Assim como se o ataque vier pelo lado esquerdo do Japão, lado direito da seleção brasileira, também pode se tornar perigoso. Por quê? Porque o Danilo também não é um jogador de velocidade. Não é um jogador que tem esse poder de marcação no confronto. Ele é aquele cara mais da espera.
joga ali na zaga, pá, corta ali, esperou e tal, beleza, ok. Mas para o confronto direto, para tentar interceptar um contra-ataque, eu acho que a gente vai ter dificuldade. Qual a vantagem, ou pelo menos qual é a situação que nos deixa um pouco mais tranquilo? É que se o Ryan jogar pela direita, tudo indica que é isso que vai acontecer, o Ryan tem um vigor físico privilegiado. E ele vai poder ajudar muito no setor de marcação. Porque se depender só do Casimiro e do Danilo, por exemplo, num contra-ataque, o Brasil vai passar uma situação complicada, uma situação difícil. Então, a vantagem para a seleção brasileira é o Ryan. Se ele entrar jogando, tudo indica que isso vai acontecer. A gente consegue compor aquele setor ali do lado direito. Do lado esquerdo, aí inverte, né? Do lado esquerdo a gente inverte. Nós temos o Bruno Guimarães numa situação de mais marcação, jogando ali pelo lado esquerdo. Temos o lateral esquerdo, que é muito bom, é mais jovem e consegue recompor legal. E temos até o Paquetá, que consegue dar uma assistência por ali. Porque nesse caso, o outro ponta do time, que é o Vinícius Júnior, ele já não acompanha para marcar. Então o Ryan faz isso, voltando para ajudar a marcar, um setor que é mais fragilizado, mas o Vinícius Júnior não consegue voltar para marcar. Mas em compensação, o lado esquerdo da seleção brasileira, ele é mais fortificado em relação à marcação do que o lado direito. Então, existe uma compensação, se pelo lado direito o Ryan volta e dá sustentação, pelo lado esquerdo o Vinícius não dá, mas o setor é mais forte do que o lado direito. Pelo menos essa é a minha visão. E o ataque, atacando, o Brasil está bem, está bem. O time, num todo, o time está atacando bem e está marcando bem. A minha única observação que eu fiz aqui é exatamente em relação à questão do contra-ataque. Se a seleção japonesa quiser jogar tocando bola e partir para dentro, eu fico tranquilo porque não tem velocidade na jogada. E aí, tanto o Casimiro como o Danilo conseguem fazer ali o setor funcionar. Mas numa situação de contra-ataque pelo lado esquerdo do Japão, eu fico temeroso. Eu acho que pode acontecer problemas por ali. Eu espero que não aconteça. Eu espero que o time esteja bem compactado na hora que for sofrer um contra-ataque para poder interceptar as jogadas japonesas. Mas pode ser um fator para a gente poder se preocupar, certo? Galera, logo mais, 14 horas, Brasil e Japão, é mata-mata, quem perder tá fora, e a gente espera sinceramente que o Brasil continue trilhando o seu caminho na Copa do Mundo até a grande final. É isso que a gente espera, é para isso que a gente está aqui, é isso que a gente torce que aconteça. Valeu? Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você for novo, dê essa moral pra gente. Inscreva-se aqui no canal. Aqui você é muito bem-vindo. Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.